Valida 2013, questão 4. Menina com 12 anos de idade tem diagnóstico de asma desde os 13 anos de idade, sem acompanhamento adequado há 6 meses. Comparece à unidade básica de saúde por apresentar nas últimas 4 semanas dificuldade para realizar atividades físicas, com necessidade de uso de medicação 3 ou mais vezes por semana, e vários despertares noturnos devido à tosse. Ao exame físico apresenta sibilos inspiratórios ao esforço. A pergunta: qual a classificação e o tratamento para controle clínico desse quadro? São respectivamente. Então, nessa questão então já deu o diagnóstico. A menina ela tem asma desde os 3 anos de idade. Então ele pede a classificação e o tratamento. Então, para a gente saber o tratamento, é importante que a gente classifique essa asma. Ok, então aqui a definição da asma. A asma é uma doença crônica caracterizada por crises agudas de obstrução intermitente difusa das vias aéreas inferiores, a hipersensibilidade e inflamação brônquica. A hipersensibilidade está relacionada a broncoespasmo, edema de mucosa brônquica e aumento da secreção de muco, levando a semiobstrução difusa, predominantemente respiratória, que pode ser deflagrada por fatores extrínsecos ou ambientais, ou intrínsecos. As crises de asma variam de leves até graves, podendo causar insuficiência respiratória aguda e morte, enquanto as crises são intermitentes e episódicas e cedem espontaneamente com tratamento. A doença é contínua, com inflamação crônica persistente. Nos casos graves e mal controlados, lesão e remodelação broncoalveolar progressivas podem levar à doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. A asma é uma doença frequente de alta prevalência desde a infância. É uma das principais causas de atendimento em consultas, emergência e eletivas, de absenteísmo e a quarta causa de hospitalizações no Brasil. Apesar de ser incomum, pacientes mal controlados ocorrem risco de apresentar uma crise aguda grave e evoluir para o óbito em pouco tempo, geralmente antes de chegar ao hospital. Ok, então a história clínica, só para a gente reforçar: uma menina com 12 anos de idade que foi diagnosticada com asma desde os 3 anos de vida, sem acompanhamento adequado há 6 meses. Dificuldades para realizar atividades físicas nas últimas 4 semanas, então no último mês aí. Com necessidade de uso de medicação 3 ou mais vezes por semana. Apresenta vários despertares noturnos devido à tosse. Ok, então a asma a gente pode classificar basicamente de 2 formas: quanto à gravidade e se a asma, no caso, se ela está controlada, parcialmente controlada ou não controlada. Então, classificação da asma quanto à gravidade da doença. Então, a gente classifica em intermitente e persistente. Aí, persistente tem as subdivisões em persistente leve, persistente moderado e persistente grave. Então, aqui no caso, a gente precisa saber os sintomas diurnos, os sintomas noturnos, a limitação de atividades, a redução do PFE e do VEF1, sintomas intercrise, características, e aí, de acordo com a classificação, de acordo com a gravidade, a gente consegue orientar o tratamento. Então é importante que a gente decore aqui essa tabela, não tem jeito, tem que saber, para a gente poder dar o tratamento adequado. Ok, então a classificação de acordo quanto ao controle clínico. Então a gente classifica em asma controlada, asma parcialmente controlada e asma não controlada. E aqui não muda muito, então são sintomas diurnos, limitação de atividade, sintomas despertares noturnos, necessidade de medicação de alívio, níveis do pico de fluxo de VEF1. Ok. Aqui os degraus do tratamento de controle da asma. Então temos 6 degraus e vai de acordo com a gravidade da doença, com o estágio da doença. De acordo com o degrau, tem uma terapia diferente. Então vamos lá. Os medicamentos usados no tratamento da asma basicamente são 10 medicamentos, opções de 10 medicamentos. O beta-2 agonista de ação curta, o beta-2 agonista de ação longa, o anticolinérgico de ação curta, de ação longa, corticoide sistêmico, corticoide inalatório, cromonas, modificadores de leucotrieno, xantinas, corticoide sistêmico de uso prolongado, e o anticorpo anti-IgE, no caso o omalizumab, rituximab, são opções. Ok, então voltamos então para a questão, e no caso então, como a gente já sabe então que ela tem asma, então vamos lá, vamos classificar e orientar o tratamento correto. Alternativa A: asma moderada, deve ser iniciado corticoide inalatório associado ao montelukast. Então, nesse caso, fica difícil a gente classificar a asma de acordo com a gravidade.
porque ela ficou aí 6 meses sem o tratamento adequado e só nesse último mês ela começou a ter novamente sintomas. Então provavelmente ela tinha uma asma intermitente, por isso ela conseguiu aí ficar um período razoavelmente grande aí de 5 meses sem nenhum sintoma. Então a gente vai classificar de outra forma. Então não é asma moderada, não é asma persistente leve, não é uma asma induzida por exercício. No caso, então, a gente fica entre a alternativa C e a E. Então, a gente fica na classificação, como nós vimos, na classificação quanto ao controle clínico, entre asma parcialmente controlada e asma não controlada. Vamos lá. No caso, a alternativa C, a asma parcialmente controlada deve ser iniciado corticoide inalatório e broncodilatador de ação longa. Na E, asma não controlada, deve ser iniciado broncodilatador de ação curta e corticoide inalatório. Eu acho que nessa questão aqui a gente conseguiria acertar fácil. A gente consegue interpretar aqui que realmente a menina tem uma asma não controlada. Mas vamos lá, de acordo com a classificação. Então, no caso de uma asma parcialmente controlada, sintomas diurnos 3 ou mais vezes por semana, limitação de atividades alguma, sintomas despertares noturnos algum, necessidade de medicação de alívio 3 ou mais vezes por semana e níveis do pico de fluxo IVEF1 menos que 80% ou previsto ou recorde. Ok. No caso da não controlada, 3 ou mais dos parâmetros acima de asma parcialmente controlada ou uma crise aguda importante. Então a gente tem aí, ela apresenta os vários despertares noturnos, ela apresenta necessidade de medicação e ela apresenta sibilos inspiratórios ao esforço, que também é bastante característico de asma, e ela apresenta dificuldade para atividades físicas. Então aí só aí já deu os 3 dos parâmetros acima de asma parcialmente controlada. Então, portanto, a gente consegue, então, como ela tem 3 desses parâmetros, então a gente consegue classificar então como asma não controlada. Então aqui, asma não controlada, escalonar 1 ou 2 degraus, considerar ciclo de corticoide oral e outras opções de tratamento, rever em 2 semanas. Então aqui no caso considerar, então não é assim 100%. Ok, voltamos então para a questão. Então a gente conseguiu então diferenciar então que esse paciente tem uma asma não controlada, deve ser iniciado broncodilatador de ação curta e corticoide inalatório.